Olá, graça e paz. Eu quero ler com vocês hoje o Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Tem vários destaques que eu quero fazer nesse capítulo, então eu vou gravando pequenos vídeos para não ficar um vídeo muito longo. Eu vou lendo e vou comentando alguma coisinha para a nossa reflexão aqui, tá bom? Então vamos começar aqui, né? O Evangelho de Marcos, no capítulo 2, começa dizendo assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, né? Jesus sempre estava em Cafarnaum, já era de conhecimento das pessoas, né? Marcos indica que ele tinha até um lugar fixo onde ele ficava lá, né? Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra, né? Juntou uma pequena multidão ali na porta da casa de Jesus. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Agora esse versículo 4. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Esse versículo 4. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Por que por causa da multidão? Ninguém estava abrindo espaço, ninguém estava abrindo caminho. Às vezes, quando a gente quer fazer alguma coisa na nossa vida, deseja alguma coisa na nossa vida, a gente às vezes pensa que todo mundo vai colaborar com a gente, que todo mundo vai ajudar. E não é assim não, viu? Às vezes, por mais justo, importante e urgente que seja a nossa causa, pode ter pessoas próximas a nós, inclusive, viu? Que não vão dar nem bola, que não vão mover uma palha para ajudar. Aqui veio o rapaz paralítico numa maca, carregado por 4 amigos conhecidos, olharam ali, estavam ouvindo Jesus, estavam ouvindo a pregação de Jesus, tá? E mesmo assim, mesmo o pregador da graça, o pregador do amor, o pregador da misericórdia falando, aquelas pessoas não tiveram o coração quebrantado para dar espaço para ele passar, não. Muita gente deixa de ser abençoado por Deus porque já nessa fase desiste. Fica esperando dos outros. Ninguém me ajuda, ninguém colabora comigo, ninguém olha para mim. E já desiste aí, né? Cada um sabe a urgência, a necessidade daquilo que precisa. O que aqueles rapazes fizeram? Fizeram algo que eu sempre digo para as pessoas: crie alternativas. Se não deu certo o plano A, vá para o plano B, o plano C, o plano D, o plano E. Crie alternativas. Nunca foque numa única maneira de resolver as suas questões, porque ela pode não dar certo. Então precisa ter outras alternativas e buscando outras maneiras. Claro, estou falando sempre de coisa lícita, né, gente? Estou falando do Evangelho, buscando outras maneiras lícitas de fazer. Que foi o que os meninos fizeram lá. Ninguém deu passagem, olharam, o que a gente faz agora? Vamos embora? Não, alguém pode ter dito assim: não, vamos tirar a palha, um pedaço da cobertura ali da casa, e a gente desce ele ali na frente de Jesus. Eu disse: nossa, mas isso vai dar um trabalho, dá trabalho, mas é possível. Então, tem coisas que às vezes o plano A é o plano mais simples nosso, né? Quando a gente pensa uma coisa de realizar da maneira mais rápida, mais simples e que dá certo. Só que às vezes ninguém ajuda e não vai ser possível. E aí às vezes é preciso ir para o outro plano, que é mais demorado, mais trabalhoso, mas que vai tornar possível fazer aquilo que a gente necessita. Então, a gente precisa sempre criar alternativas, tá bom? Não ficar focado em apenas uma não, porque ela pode não dar certo e aí a gente vai sair desistindo das coisas, né? E eles fizeram isso. E aí, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus já sabia quem estava em volta dele ali, aquele povo que não deu passagem para o rapaz,
Jesus deu uma tremenda provocada neles aqui agora, né? E estavam sentados alguns mestres da lei e raciocinando ali no seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar os pecados a não ser somente Deus, né? Foram essas pessoas aí que não deram passagem para o rapaz, né? Não deram passagem para o rapaz, estavam julgando Jesus e tal, né? E Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Eles disse: por que eles estão remoendo essas coisas em seus corações, né? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Pode ser aqui o que não era incomum. Aliás, até hoje tem muita gente que pensa que enfermidade é fruto do pecado, né? Quantas vezes a gente vê as pessoas doentes e alguém diz: isso daí é por causa de pecado, né? Se hoje as pessoas pensam desse jeito, imagina há 2000 anos, né? Então, muito provavelmente, pode ser que esse paralítico ali era alguém conhecido ali em Cafarnaum, né? E as pessoas associavam a paralisia dele a algum pecado dele, ou até mesmo pecado de pais, essas coisas. Como ainda hoje as pessoas dizem, negócio de maldição hereditária, isso aí tá lá, né? E aí, por isso que Jesus diz lá para eles: bom, o que é mais fácil para eu? Perdoar o pecado dele ou dizer para ele: levanta e anda? Porque se vocês acreditam que a enfermidade dele é fruto de um pecado, somente por meio do perdão do pecado é que ele poderá ser curado dessa enfermidade. Então Jesus diz para ele: então pega o teu leito, levanta e anda. Ou seja, você está curado, você está curado. Naquele caso, ser curado era igual ser perdoado, né? Então, nesse trecho que a gente leu, primeira coisa, busque sempre alternativas. Não para na primeira, não, principalmente quando não deu certo, né? E Jesus tem toda a autoridade. Esse é o ponto central desse trecho. Toda a autoridade pertence a Jesus. Ele tem toda a autoridade, todo o poder. A ele toda a honra, glória e louvor. Amém? Deus nos abençoe.